Pessoal, a Carla Zambelli foi finalmente condenada, né? Ontem a primeira turma do STF, com o primeiro voto do Alexandre de Moraes, condenou a Carla Zambelli a 10 anos de prisão. Aquele hacker, Delgatti, que foi o parceiro dela, né, o comparsa nesses crimes, a 8 anos de prisão, sendo que ele já está cumprindo prisão preventiva, e a ambos a pagarem 2 milhões de reais em multa. Ou seja, a Carla Zambelli está lascada, né, pessoal? Só falta o voto da ministra Carmen Lúcia, mas mesmo com o voto dela, já formaram maioria. Quer dizer, independente dela votar pelo sim e pelo não, ela já está condenada. Agora é claro que ainda tem mais algumas coisas que os advogados dela podem recorrer, aí sim, finalmente ela vai ser presa. Então eles vão tentar apresentar uma defesa, recorrer aqui, recorrer ali, mas eu acho que não vai demorar muito não para ela ser presa, pessoal, porque o Xandão, que nele fez lá no caso do Collor, ele é um pouco cansado desse negócio de advogados querer protelesgar as coisas, né? É uma palavra difícil de falar. De ficar adiando a prisão, né? Eles ficam usando medidas judiciais, entra com ação aqui, uma ação aquilo, só para poder ficar alongando uma coisa que já foi decidida. Fora que a Carla Zambelli já foi condenada pelo caso lá da perseguição armada, aquele homem na rua. Essa condenação de hoje é só pelo fato dela ter tentado, junto com aquele hacker, hackear o sistema do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, e onde eles queriam emitir um pedido de prisão para Alexandre de Moraes em nome dele mesmo. Olha como a inteligência desse pessoal é pequenininha, né? Parece um grãozinho de areia. Como é que o Alexandre de Moraes ia emitir um pedido de prisão contra ele mesmo? É idiota e é estúpido, né, pessoal? Porque senão qualquer pessoa que fosse lá prender ele, ele mesmo ia anular, porque ele é o autor do pedido. Mas esse era o plano maligno, né, da Carla Zambelli, desse hacker. O hacker falou que ela que contactou ele, ela prometeu emprego e dinheiro para ele se ele hackeasse as urnas e hackeasse o sistema do CNJ. Então, por mais que a defesa dela diga que ela não tem nada a ver com isso, o hacker já caguetou ela, tanto na Polícia Federal quanto naquela CPI idiota que os bolsonaristas queriam tanto a CPI. O hacker caguetou tudo, foi ela e o Bolsonaro que pediram. Não sei porque que o Bolsonaro não está nesse meio também, né, pessoal? Porque o Bolsonaro também fazia parte desse grupinho aí, desse hacker, para tentar hackear. E o outro processo dela é aquela que ela saiu armada que nem uma louca na rua perseguindo aquele homem, teve até um disparo durante a perseguição, e ela já foi praticamente voto vencido, né, no STF, que a primeira turma já a maioria votou pela condenação dela, só teve um pedido de vistas do Nunes Marques, e ele não devolveu o processo ainda. Mas o STF tinha feito já uma regra que pedidos de vistas não podem passar de 90 dias. Então logo ele vai ser obrigado a retomar o processo e dar o voto dele. E mesmo se ele der um voto favorável para ela, ela já tem a maioria para ser presa. Então, ou seja, quer seja num processo ou no outro, ela vai ser presa, ela vai perder o mandato que determinou o Alexandre de Moraes, assim que for trânsito e julgado, ela já vai perder automaticamente o mandato e vai ser presa. E que nem eu falei para vocês, ela pode arrastar mais uns 5 ou 6 deputados junto com ela. 3 a gente tem certeza, que é o Bilinski, aquele delegado lá que teve aquele relacionamento que terminou de maneira estranha, o Tiririca, e tem mais um bolsonarista aí que pode cair, parece que é o Príncipe, aquele deputado Príncipe, porque eles foram eleitos com o coeficiente eleitoral da votação expressiva que a Carla Zambelli teve. Então os 3 bolsonaristas a menos aí, pelo menos a gente sabe que a gente vai ter. 4º contando a Carla Zambelli, né? Então os 4 bolsonaristas a menos aí na Câmara. Agora o que me chama a atenção disso tudo, pessoal, é a capacidade de traição do Bolsonaro, né? Porque a Zambelli, gostemos ou não dela, vocês podem ter opinião, eu mesmo já estou de saco cheio dessa Zambelli, ela postou essa semana no Twitter assim: Lula continua condenado, Dilma continua empichada, e não sei o que, sabe, tipo zombando da esquerda. Então essa pessoa não vale nada, não vale acho que mais nem empatia mais. Mas o fato é que apesar de tudo, ela sempre foi fiel ao mito. Ela ter contratado esse hacker era justamente para ajudar o Bolsonaro naqueles planos malucos dele de tentar derrubar o Alexandre de Moraes, o STF, e tentar salvar a pele dela, a pele dele. Então tudo que ela fez foi por ele, foi para salvar o Bolsonaro e para ajudar o Bolsonaro em várias situações. E aí quando finalmente o BO cai nas costas dela, o que o Bolsonaro faz? Ele bloqueou ela no WhatsApp, parou de seguir ela, ainda ficou falando por aí que a culpa dele ter perdido a eleição foi por causa dela. Ele foi até no podcast com o Tarcísio, né? Eu acho que foi aquele do Vilela, que ele falou: faltavam uns 2 milhões de votos em São Paulo, a gente teria ganho se não fosse a Zambelli, tá ok? Quer dizer, a culpa é dela, não é o fato de ele ter ficado andando de motinha 4 anos, se negando a comprar vacina, dando um foda-se para as pessoas que morreram. Não, nada disso pesou na eleição dele. A culpa é da Zambelli. Claro que a Zambelli pode ter pesado um pouco, né, pessoal, mas é muito ridículo atribuir a culpa a ela. A culpa da derrota do Bolsonaro foi o péssimo governo que ele fez. O cara não fez nada em 4 anos, só andando de motinho, zombando da doença, das pessoas mortas, dando um foda-se para quem morreu, e indo meter na férias, né, como se a função do presidente fosse ficar só de férias. Sempre lá andando de lanchinha. É para isso que a gente elege um presidente? Então a culpa foi majoritariamente dele e não dela, tá?
E agora ela vê como é que é. Uma coisa que eu digo há anos aqui, desde que eu conheci o bolsonarismo, eu sempre falo para as pessoas que eu conheço assim, um dia, todo bolsonarista, até aquele mais baba-ovo dele, que nem o Chupetinha, por exemplo, o Gustavo Gayer, essa galerinha que fica aí lambendo o Bolsonaro, um dia todos eles vão perceber, quer seja pelo jeito fácil ou pelo jeito difícil, que o Bolsonaro não se importa com nenhum deles. O Bolsonaro só se importa com ele e com aquela família nojenta dele. Se é que é família dele, né, que é a suspeita, né, daqueles filhos dele. Mas o fato é que ele só se importa com eles. O Bolsonaro ele entregaria a própria mãe se fosse para salvar a pele dele e dos filhos dele, que é só isso que importa para ele. O resto, ele tá pouco se lixando. Quando ele foi eleito presidente, ele teve apoio de muita gente que depois ele abandonou pelo caminho e ainda colocou na pessoa a pecha de traidor comunista. Como, por exemplo, o Bebiano. O Bebiano era o braço direito dele. O Bebiano só deu o bom conselho para ele. Cara, não faz esse gabinete de ódio não, tal. Você morre de medo de impeachment, isso aí vai dar merda lá na frente. Ele quis fazer, ainda demitiu o Bebiano, ainda colocou nele a pecha de traidor comunista. Aquele outro também que é o pai do Marinho, que é o suplente lá do Flávio Bolsonaro, também. O cara cedeu a casa dele pro Bolsonaro para fazer o QG ali no Rio de Janeiro, né? O QG da campanha do Bolsonaro. Diz que o Bolsonaro roubou até a empregada do cara, que a empregada dele cozinhava bem. E depois o cara não foi nem convidado para posse, sendo que o cara cedeu a própria casa pro Bolsonaro. Porque o Carluxo, né? O Carluxo é o pior filho dele, né? Começou com aquelas teorias de conspiração. Não, porque esse cara é traidor, ele vai querer o cargo do Flávio, que não sei o que, blá 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 blá. Bolsonaro não convidou ele nem para posse. Ainda falou que o cara era um traidor comunista. E é assim que o Bolsonaro faz com os aliados dele. Inclusive esse é o real motivo talvez dele ter perdido as eleições, porque pessoas que ajudaram ele a chegar ao poder, ele tratou como lixo, foi descartando. Danilo Gentili, Joyce Halseman, Alexandre Frota e tantos outros nomes aí que ajudaram ele foi tratando que nem lixo. Então se ele tivesse tido o apoio dessas pessoas na reeleição, quem sabe ele não tinha conseguido alguns votinhos a mais. Mas o fato é, isso mostra o caráter do Bolsonaro, que ele é um traíra. Eu até acho engraçado, sabe, esses galerinhas tipo o Chupetinha, né, que é um bolsonarista roxo. A Zambelli também era, filho. A Zambelli é o maior baba-ovo do Bolsonaro, era a Zambelli. Teve aquela entrevista que ele tirou a máscara, ela foi lá e tirou a máscara correndo. O Bolsonaro mandou ela ficar quieta, mas fica quietinha, fica. E ela continuava babando o ovo dele. Então, esse é o caráter do Bolsonaro. E um dia o Chupetinha e todos esses vão perceber que se o Bolsonaro, para se salvar da cadeia ou salvar os filhos dele, tiver que botar o Chupetinha no fogo, ele bota o Chupetinha no fogo. Porque o Bolsonaro é traíra. Ele não se importa com nada nem ninguém. Ele parece um psicopata que só se importa com ele e com a família dele. E outra coisa que me chamou a atenção na cassação da Zambelli, pessoal, é algumas pessoas bolsonaristas, né, alguns prestando solidariedade a ela, como aquele Hélio Negão, que é o negão do Bolsonaro. Quer ver quem mais que eu vi prestando solidariedade? A Bia Kicis. E outros bolsonaristas ali prestaram pelo menos solidariedade a Carla Zambelli, coisa que o Bolsonaro não fez. O Bolsonaro está até feliz com essa prisão dela. O Bolsonaro quer que ela se ferre, porque ele atribui a ela a derrota dele nas eleições. Mas aí mostra uma coisa, pessoal, nessa defesa dos bolsonaristas, aquilo que eu já tenho falado aqui há algum tempo. O bolsonarismo virou um movimento de defender bandidos. Porque estão com aquele papinho que é perseguição, porque o Xandão está perseguindo a Zambelli, que ele é um ditador, que já não tem mais democracia no Brasil, blá, 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 blá. Não só no caso da Chandelle, como aquele caso da manobra, né, que eles queriam tirar a ação penal do Ramagem e dos outros envolvidos. Primeiro que eles mentem, né, pessoal? Não é o Xandão que está fazendo nada, é o STF, é o Supremo. Essas decisões o Xandão está tomando em coletivo. É ele, o Flávio Dino, o Zanin, Carmen Lúcia. É um coletivo ali de ministros que estão tomando decisões. Por que eles só falam de um ministro? É porque eles têm que manter aquela narrativa falsa e mentirosa deles, de que o Xandão é o ditador e é o maior alvo deles. Se o Xandão caísse hoje, por exemplo, fosse empichado, o que ia mudar? Nada. Eles acham que a Carmen Lúcia ia aliviar para eles? Ou o Zanin, por exemplo, ou o próprio Fux. Eles acham que o Fux ia fazer o quê? Mandar soltar o Bolsonaro? Eu queria ver se o Xandão, de repente, saísse do STF por algum motivo ou outro. Sei lá, de repente ele passa mal, tem que se ausentar. Se eles acham mesmo, os bolsonaristas, que os processos do Bolsonaro iam ficar parados. Não iam, pessoal. Eles iam correr do mesmo jeito e o Bolsonaro ia ser preso do mesmo jeito. Então essa tentativa deles de colocar o Xandão como o único ministro é até ridículo, né? Patético, além de ser mentirosa. Segundo, que mostra isso, pô, a mulher saiu correndo atrás de um cara armado no meio da rua. Teve um disparo. Não sei se foi dela, foi de segurança dela. Mas ela saiu armada. Ela mandou hackear o Conselho Nacional de Justiça e queria mandar um mandato para prender o Xandão, em nome do próprio Xandão. Aí vão dizer que ela é perseguida política? Vai você que está vendo esse vídeo fazer alguma coisa parecida. Pega uma arma, sai na rua e sai atrás de alguém armado na rua para você ver se a primeira viatura não te para. E se não te balearem, se for a polícia aqui de São Paulo é pior, já te mete um tiro na cabeça. A polícia vai te parar, vai te descer o cacete, vai te levar em cana, e até você explicar que focinho de porco não é tomada, meu irmão, você vai ficar um bom tempo na cadeia. Agora a Zambelli faz isso, ela é uma perseguida política, o Xandão está perseguindo a Zambelli.
Para, pessoal. E eles são falsos também, mesmo esses que estão prestando solidariedade a Zambelli, são aqueles bolsonaristas que são fiéis ao mito, sabe? Que se o mito mandar comer cocô, eles comem cocô. Eles só estão prestando solidariedade a Zambelli porque ela vai derrubar esses outros políticos com ela. Esses outros deputados vão cair. Então não é com a Zambelli que eles estão preocupados. Essa defesa criminosa que eles estão fazendo dela é por causa dos outros. Porque eles sabem que a Câmara vai ter menos bolsonaristas e vai ser mais difícil para eles poderem fazer as loucuras deles lá na Câmara, como anistia, fim da lei da ficha limpa. Daqui a pouco eles vão aprovar uma lei, cometer crime não é mais crime no Brasil. É só o que falta, porque a direita só defende crime. Fim da ficha limpa, anistia para quem cometeu crime, fim da execução penal, julgamento de alguém que está sendo acusado, como Ramagem. A direita só defende bandidos. Infelizmente o bolsonarismo se tornou isso. Um movimento que começou dizendo bandido bom é bandido morto, termina agora defendendo bandidos. A verdade é essa. Bom, vamos aguardar. Em breve a Zambelli vai ser presa, tá? Eu vou chutar de 2 a 3 meses mais ou menos, porque o Supremo está correndo com essas ações. O advogado dela vai recorrer, apresentar algumas defesas, mas vai chegar uma hora que vai acabar os recursos. Aí quando chegar o trânsito julgado, ela vai ser presa. Vamos aguardar mais uns 2 ou 3 meses aí, tá bom, galerinha? Galerinha, agora eu tenho lista de aviso, tá? No WhatsApp e no Telegram, quem quiser ser notificado quando o canal faz um vídeo novo, que o YouTube não está mais notificando todo mundo. Então se você quiser pelo menos saber quando o canal fez um vídeo novo, para decidir se vai assistir ou não o vídeo, pode entrar numa dessas listas, tá? Tá aqui na descrição do vídeo. Aproveita e dá um like aí no vídeo, compartilha nos grupos para as pessoas verem, comente também o que você achou que é interessante. E muito obrigado a todos que assistiram. Até a próxima.